Olá a todos e a todas, professor Josué Maia lhes falando. Estamos aqui para resolver uma questão que diz respeito a um assunto que a gente tratou há alguns dias. Uma questão da Universidade do Estado do Maranhão, a UEMA, e que diz respeito aos modelos econômicos que foram propostos, aliás, modelos de desenvolvimento que foram propostos aí ao longo do século XX. Vamos à questão? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que essa questão é a questão número 2 da prova discursiva de Sociologia de 2018, tá bom? Portanto, prova da UEMA, discursiva de Sociologia, número 2, 2018. Ou seja, o processo seletivo feito para aqueles que pleiteavam entrar na universidade no ano de 2019. Vamos à leitura da questão? Vamos lá. A questão propõe 2 textos e diz mais ou menos assim: analise a seguinte situação publicada na internet recentemente para responder à questão 2. Texto 1. A vida dos estudantes americanos com dívidas acima dos R$500 mil. Segundo ONG, 20% dos americanos com mais de 50 anos ainda têm de quitar dívidas contraídas para custear ensino. Mais de 43 milhões de americanos têm dívidas do tipo, como o caso de Carolyn Murray, formada e pós-graduada em 2 das melhores universidades americanas. Ela imaginava que teria uma vida mais confortável que a de seus pais, que jamais foram para a faculdade. Após completar o ensino superior, porém, ela acumulou uma dívida de $238 mil, o que equivalia, à época, a R$750 mil. E hoje rala para quitar as prestações com o salário de professora, aos 29 anos de idade. Abre aspas para a fala de Carolyn. Eu e meu marido brigamos o tempo todo por dinheiro, pensando em como sobreviver, pagar as contas e viver como pessoas comuns em Nova York. Ela diz à BBC Brasil. Já no texto número 2, o chamado Estado moderno caracteriza-se por um modelo de organização social do poder político, pautado na centralização, racionalização, burocratização, que, por meio de leis, rege a vida em sociedade. As formas pelas quais o Estado moderno é gerido variam no tempo e no espaço. Assim, no século XX, pode-se dizer que predominaram 2 formas, o Estado neoliberal e o estado de bem-estar social, que apresentam características diferentes no que se referem, sobretudo, à oferta de serviços públicos para seus cidadãos. O modelo de gestão estatal neoliberal encontra-se adotado em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, onde o ensino superior, mesmo nas universidades públicas, não é totalmente custeado pelo Estado, enquanto que o modelo de gestão de bem-estar social permanece em alguns países como na Dinamarca, Noruega e Suécia, onde a educação universitária é totalmente gratuita. Fazendo destaque aqui que esse último texto ele é retirado de um dos livros que é um dos mais utilizados no ensino médio no que diz respeito à sociologia, que se chama Sociologia em Movimento, que, aliás, é o livro que nós, no Instituto Federal do Maranhão, utilizamos. E a pergunta segue com base no texto do Estado moderno, explique por que os alunos universitários norte-americanos, a exemplo da situação publicada, encontram-se endividados. Então vamos a um panorama em resumo do que foi tratado acerca dessa questão para que possamos respondê-la. Para que nós possamos resolver a questão, é necessário que a gente recobre a memória acerca desses 2 modelos de desenvolvimento. Nós tínhamos aí, e a questão faz menção a esses 2 modelos, o modelo que veio a desembocar no estado de bem-estar social, o modelo mais intervencionista, que remete a John Keynes, um economista britânico que nós vimos, que foi fundamental para basear as respostas que os estados tomaram diante das mazelas criadas pela crise de 29, que já é um outro assunto, embora muito fundamental que vocês saibam para que possam responder a essa questão. Tudo bem? Então vamos lá. Sabemos que
o presidente Roosevelt, lá nos Estados Unidos, ele lançou mão de uma política chamada New Deal, Novo Acordo, em que haveria, finalmente, uma intervenção estatal maior para que não se repetisse o que aconteceu lá na crise de 29, em que havia pouca regulamentação do mercado por parte do Estado e houve o que nós estudamos, todas aquelas consequências de uma crise que foi uma das mais terríveis da história do capitalismo, ok? Então, uma dessas respostas, que foi a resposta do New Deal, agora o Estado estará mais presente regulando relações econômicas, elas se associaram com as ideias de Keynes, do britânico Keynes. Tudo bem? Já um outro modelo, que vem sobretudo nos anos 70, aliás, na passagem dos anos 70 para os 80, como resultado da crise do petróleo, lá do início da década de 70, tá bom? É o modelo neoliberal, que vai revogar essas ideias keynesianas de que o Estado deveria estar tão presente, promovendo assim um estado de bem-estar social, um estado que assistia por demais, né, dava assistência por demais às pessoas que fazem parte daquela sociedade, né? Então, a partir dos anos 70, a coisa vai mudando, vão dizendo que, olha, foi provocada uma crise por causa dessa máxima intervenção estatal, desse Estado provedor, desse Estado que corre atrás para prover os indivíduos de vários fatores e benefícios. Tudo bem? E então, com força, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, vem esse tal de Estado neoliberal que diz, olha, o que há são indivíduos, o Estado é muito pesado para promover essas relações socioeconômicas, então que o Estado esteja, mais uma vez, cada vez menos presente no que diz respeito a intermediar essas relações. Tudo bem até aqui? Portanto, passando a questão de uma maneira mais clara, mais uma vez, nós temos que o Estado neoliberal, que vem dos anos 70, 80, tá, que recupera ideias, que recupera os fundamentos do liberalismo, que veio lá atrás, aliás, cujas ideias remontam ao século XVII, as ideias do liberalismo, não é? Ele pregava uma ausência cada vez maior do Estado no que diz respeito às relações socioeconômicas. O Estado se limitaria a coisas super básicas, como, por exemplo, a vigilância policial. Eles, inclusive, inventam uma série de termos, como, por exemplo, o Estado empresário. Olha, essa de Estado empresário não vai dar certo, nós vamos contrair dívidas absurdas como as que foram contraídas por consequência de ideias keynesianas, por consequência de ideias que deram no estado de bem-estar social. Tudo bacana até aí? Então, olha só, gente, o que é que a gente tem nos dois textos? A gente tem uma estudante que está lá nos Estados Unidos, que financiou a sua universidade porque nos Estados Unidos predomina essa visão neoliberal. Ou seja, a educação não é responsabilidade direta do Estado, como acontece no Brasil, por exemplo, em que estudantes podem, inclusive nessa universidade, na UEMA, né, podem fazer todo o seu curso gratuitamente, como acontece na França, em que há só um valor simbólico anualmente, no início de cada ano, né, e não há parcelas, o estudante conclui o seu ensino superior de altíssima qualidade de maneira gratuita, provida pelo Estado, né? Lá nos Estados Unidos não é assim que acontece. Por isso que resulta nessa dívida praticamente impagável quando a Carolyn ela conclui a sua universidade, tá bom? Então, o texto, né, a questão, quando arruma todos os dois textos e os associa para resultar nessa proposição, com base no texto do Estado moderno, explique por que os alunos universitários norte-americanos, a exemplo da situação publicada, encontram-se endividados. Porque o texto 2 ele é mais teórico, tanto é que ele é retirado do nosso livro, repito. E o texto 2 ele especifica
Ele especifica do que se trata o estado de bem-estar social e ele especifica do que se trata o Estado neoliberal, dizendo, inclusive, que o Estado neoliberal permanece nos Estados Unidos e na Inglaterra. Já o estado de bem-estar social, ele permanece de alguma forma nos países nórdicos europeus, Dinamarca, Noruega, Suécia e por aí vai. Sim, lá eles ainda têm uma educação superior, por exemplo, plenamente gratuita. Tudo bem? Então, quando vamos associar o texto 1, que dá um caso concreto, gente, ao texto 2, que é um texto teórico, nós poderíamos, então, explicar da seguinte maneira. Portanto, a resposta que o professor elaborou foi a seguinte, gente. Uma vez que o texto 1 nos fornece um caso concreto, como exemplo, do que costuma ocorrer nos Estados Unidos, país em que prepondera o modelo neoliberal de desenvolvimento, podemos, a partir da perspectiva teórica do texto 2, associar o problema de endividamento da estudante à ausência de um Estado promotor do bem-estar social, um Estado que se limita à proteção de fronteiras, à segurança e às relações internacionais. Portanto, espero que vocês tenham conseguido captar a essência dessa resposta, gente. Que vocês consigam associar diretamente os dois textos. Normalmente é assim nessa prova. Um mais teórico e um que se refere a um caso concreto. Sigam o canal para mais discussões acerca de sociologia, antropologia, administração, artes em geral. Nos vemos na próxima.